movimento torsor. A unidade que foi medida lá foi kgf metro. O ângulo da seção da esquerda foi o θ. Vou chamar aqui de θ. Θ em grau. Depois eu vou tiro o θ dele. Certo? E a gente foi aplicando o torsor de 5 em 5. Nós fomos até quanto? 80. 80. Então vamos arrastar aqui até 80. Tá. E aí vamos dividir o valor de θ. Foi 0. Não, foi o número foi 1,25. Foi? Mas aí. Ah, não, tá certo, tá certo. Tá. Então diga aí. 1,25. 1,25. 3. 4,75. 6,5. 6 e Meio. 8. 10. 11,5. 13. 15. 16,5. 18,5. 20. 22. 24. 26. 27,75. Não, 27,5. Coisa errada aqui. 27,5, né? Por que eu ignorei o 5? Tá diferente? Agora, Tá diferente? a outra, Não, tá beleza. o giro da outra seção, θ B, começou com 0. 1,25. O primeiro vai dar 0. 2,8. 2,8. Então você não tem. É isso? Sim, tá certo. 4,5. 6. 7,5. 9. 10,5. 12. Pois é, aqui tá em grau. 13,5. Aí aqui eu. 15. Aí aqui eu. 16,75. 18,25. 19,75. Por H 21. 21,75. Aqui em radiano. 23,25. Isso, tá. E 25. Aqui é a média. Então agora eu vou calcular o θ, que é E aqui é pela a diferença entre os dois, que realmente é o ângulo do giro. Tá, porque esse aqui é Da seção acessível. θ em grau. Se você restar 2 vezes 17. Agora você vai pegar esse aqui. Aqui, pô. Fonte, pô. Tá. Então calculei. θ em Cada grau. médio. E aí, pessoal, eu vou ter que trabalhar agora transformando as unidades. Certo? Então, esse torsor que está em kgf metro, eu tenho que transformar ele para Newton milímetro, certo? Então eu vou transformar primeiro kgf para Newton e depois metro para milímetro. Como é que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui kgf, eu quero Newton milímetro. Newton milímetro. Como é que eu transformo kgf para Newton? 10 Multiplica por 10. Eu multiplico por 10. E como é que eu transformo de metro para milímetro? Multiplica por 1000. Multiplico por 1000. Então eu vou pegar, multiplicar por 10, né, para transformar de kgf para Newton, e depois eu multiplico por 1000 para transformar de metro para milímetro. Então isso aqui vai ser igual ao valor em kgf metro vezes 10 vezes 1000, certo? Então agora eu tenho o torsor em Newton milímetro. Ok. E eu vou transformar aqui o θ que está em grau para o θ em radianos. Certo? A fórmula que eu estou trabalhando é essa aqui.
A forma que eu vou trabalhar é essa aqui. Θ é igual a TL dividido por G e π, certo? Esse θ aqui tem que estar irradiando. Certo? Então eu vou fazer uma regra de 3. Eu tenho aqui 180 graus. Eu tenho π irradiando. 10, que é o lado, e multiplica por 10 mil. O θ em grau vai ter x irradiando. Então o x vai ser o θ em grau vezes π dividido por 180. Então vamos lá. Eu vou pegar o valor em grau, multiplico por π, que é 3,14, e divido por 180. Certo, calculei aqui o θ. Então, pessoal, para a gente fazer a determinação do modo de elasticidade transversal do material, falta calcular o momento de inércia polar da seção, certo? Que é o IP. Eu vou calcular ele aqui em milímetro a quarta. O momento de inércia polar de uma seção circular, π é a quarta sobre 32. Então, π é 3,14 vezes o diâmetro, que é 25,4, que é uma polegada, elevado a quarta, dividido por 32. Certo? Determinei o momento de inércia polar. E o L, que é a distância entre as duas seções em milímetros, vale 300 milímetros, tá? Então agora a gente pode fazer o gráfico torsor por θ. Vamos lá. Inserir diagrama de dispersão, tá? Tá aqui, ó. Então, clico com o botão direito do mouse, vou selecionar dados, vou selecionar como valor de x, o θ em radianos, Ctrl Shift seta para baixo, e como valor de y, o momento torsor em Newton milímetro. Ctrl Shift seta para baixo. Então, olha só, existe aqui uma tendência linear, né, entre torsor e ângulo de giro θ. Eu vou aqui formatar o gráfico. Não, é layout do gráfico, né? Tá. Eixo horizontal principal. Não. Título dos eixos. Vou colocar aqui. Certo seria colocar θ aqui. Eu não sei inserir, então eu vou colocar ângulo de torção. Mas quem souber fazer no Excel pode colocar o θ. Tá? Aqui está em radianos. E aqui eu vou colocar como título do eixo vertical. Torsor em Newton por milímetro. Certo? E agora eu vou colocar a linha de tendência. Seria aqui, adicionar a linha de tendência, definir a execução do gráfico, eu vou aumentar a espessura da linha de tendência. Olha aí. Tá? Então, muita gente não consegue entender esse número que está aqui. 2 é mais 0,7. Isso aqui é notação científica. Né? Isso aqui quer dizer 2 vezes 10 elevado a sétima. Se fosse 2 menos 0,7, seria 2,10 elevado a menos 7. Tá? Isso aqui é notação científica. Então, tá. Então, pessoal, como eu estou fazendo gráfico de torsor por ângulo θ, né? Tem o torsor por ângulo θ, eu pedi para traçar um gráfico y igual a x. O y é
T. E o x é o θ. Então, esse coeficiente angular dessa reta aqui está fazendo o papel da relação T sobre θ. Tá? E a unidade disso, como isso aqui está em Newton vezes milímetro, aqui está em radiano, a unidade disso é Newton por milímetro. Certo? E o A vale 2 vezes 10 elevado a 7. Então, a equação original do cálculo do ângulo de rotação é essa aqui, θ, é TL dividido por G e P. Como eu quero o G como incógnita, o G sobra aqui, eu tenho T sobre θ, que multiplica L dividido por IP. T sobre θ é o coeficiente angular da reta, que eu já determinei, que é o A. Então, para determinar o valor do G, eu preciso multiplicar pelo L, que é o comprimento entre as duas seções, que é 300 milímetros, e dividir pelo momento de inércia polar, que eu já determinei aqui, certo? Então, vamos fazer isso. Vou colocar aqui, ó, um campo aqui de G em megapascal, certo? E ele vai ficar T sobre θ, 2, vou repetir aqui a expressão, 2 é 0,7, né? É 2 vezes 10 a 7, vezes, não, será que precisa? Eu acho que não, agora você entende, ó, eu acho que ele, só se fosse menos que seria obrigado a colocar, porque você não coloca, ele entende, tá? Então 2 vezes 10 elevado a 7, vezes o L, dividido pelo IP, certo? Então, olha só, o valor calculado foi 146.905 megapascais. Vocês têm como verificar se esse valor está de acordo. Vocês calculam o G teórico, o valor do módulo da velocidade transversal teórico, a partir do módulo da velocidade do aço, né? E do coeficiente Poisson. Tá certo? Bom, vai ficar faltando eu calcular a máxima tensão de cisalhamento aplicada no ensaio. Então, venho aqui inserir símbolo. O símbolo para tensão de cisalhamento, pessoal, é o tal, tá? É essa letrinha aqui, ó. Essa letrinha grega aqui. Então, vou calcular o tal máximo no ensaio em megapascal. Tá. Então, a expressão que eu vou usar é essa aqui, ó. Tal máximo é igual ao máximo momento torsor que eu apliquei no ensaio, dividido pelo momento de tensão polar, vezes o raio. Então, eu vou pegar lá o máximo momento torsor, que foi esse aqui, vezes o raio. O raio é 25,4, que é o diâmetro, dividido por 2. Dividido pelo momento de inércia polar. Então, olha só. Eu cheguei a aplicar nesse ensaio 249 megapascais, uma tensão bastante alta. 249 megapascais na barra. Bom, então esse é o ensaio de torção, certo? Esse foi o ensaio de torção. Vamos discutir agora sobre o ensaio de flambagem. Alguém tem alguma dúvida sobre o ensaio? Não? Muito bem. Então, é que o senhor disse que poderia fazer também pela média de todos os módulos. pode. Só criar uma coluna aqui, ó. Cria uma coluna aqui do lado e programa a equação aqui, ó. Cria uma coluna. Insere aqui. Cria uma coluna aqui do lado.
coloca aqui G em megapascal. E aí vai programando aquele valor lá. G vai ser o quê? T vezes o L de novo lá. G vai ser igual isso aqui com zero. G vai ser o T vezes L dividido por abre parênteses θ vezes o IP. Ai, eu perdi a equação de novo. G vai ser T vezes L dividido por abre parênteses θ vezes IP. O primeiro valor ele não consegue fazer porque está dividido por zero. E aqui, pessoal, onde tem o valor de... Na hora que eu arrastar, ele vai querer calcular, ele vai querer buscar o segundo valor de L e o segundo valor de IP. E assim sucessivamente. Então eu tenho que travar a célula correspondente ao L. Vou travar aqui, vou colocar para travar a célula. É o símbolo aqui de dólar. E vou travar a célula de momento de inércia polar. AP. Agora posso calcular. Pronto. Então eu venho aqui e calculo a média. Eu vou calcular a média excluindo esses valores que ele não calculou, tá? Tá, então ficou aqui 155.323 contra 146.905. Tá entendido? Mas pode fazer das duas formas, mas o que eu acho? Esse valor aqui, ele normalmente ele fornece melhores resultados. Por quê? Porque você está fazendo uma reta de ajuste aos dados experimentais. Né? Quando você faz isso, você usa um método numérico que se chama mínimos quadrados, e ele calcula qual é a reta que tem o menor erro possível, levando em consideração todos esses pontos medidos. Então, toda vez que você faz assim, toda vez não, mas a maioria das vezes que você faz assim, conduz a melhores resultados que você fazer ponto a ponto. Porque às vezes tem um ponto que tem um erro muito grande, entendeu? Então puxa, desvia o resultado correto. Mas aí, tipo, no Excel ele dá 2 vezes 10 a 7, ele é bem preciso, assim? Bom, ele tem os critérios dele de como é que eu posso te falar? De precisão, entendeu? Você está dizendo que não está colocando os decimais, tá? 2 mesmo e tal. Mas, normalmente você tem dados melhores, porque esse aqui está bem fora. Está vendo? E aí, ele não conseguiu calcular. Né? Então tem uns pontos que são bem fora. E aqui ele está ajustando vários valores saindo do zero. Isso é uma questão de você comparar os resultados, né? E ver o que é mais conveniente. Você tem um valor teórico para calcular, você tem o valor do modo de elasticidade do laço para você de equação, você calcula e vê qual é o mais próximo. Certo? Bom, Posso concluir que foi o resultado esperado? Pois? Eu posso concluir que a tensão máxima do aço foi o resultado esperado?
Não, com relação à tensão máxima, você não tem o que concluir, né? Porque só teria para concluir se a gente rompesse a barra e aí você ia comparar com a resistência ao escoamento dessa barra. Então, isso aí a gente fez somente para vocês treinarem, o que seria. Mas você pode concluir alguma coisa com relação ao modo velocidade transversal, porque você sabe qual é o valor teórico. Né? Isso você pode concluir. Com relação à tensão máxima, não. Olha, só a tensão máxima durante o ensaio foi essa, que nós determinamos. Mas, com relação ao modo velocidade transversal, você tem um valor teórico, então você tem alguma coisa para comparar. Tá? Mais alguma dúvida? Não. Então, vamos falar sobre o ensaio de flambagem. Não vai decorar, companheiro. A ideia é tu aprender a fazer, entender a lógica. Não precisa ficar fazendo igualzinho, então, manual desse tudo. É entender o que as expressões foram usadas, precisa decorar. Bom, qual foi o valor do modo de elasticidade da madeira que vocês determinaram no ensaio de fricção? A primeira força foi isso aqui. 16. E essa aqui? 93,20. E o L? 99,9 centímetros. 99,9 centímetros. Tá. E a carga crítica experimental? Tiveram 2 ensaios, não foi? Foi. Então, o primeiro deu quanto? 121.918 121.918. E o segundo? 9.100. Faz um favor logo, explica por o que vai querer falar. O teste dá o valor logo. Tá. Então, a gente está trabalhando aqui, olha. A carga crítica, P crítica, é π ao quadrado EI dividido pelo L de flambagem ao quadrado, certo? Muito bem. O I será o momento de inércia para o qual houve a flambagem. Então, se a gente olhar aqui a seção, olhar aqui o pilar, né? Esse pilar aqui, ele flambou em torno desse eixo aqui, ó. Em torno desse eixo aqui. Então, para esse eixo aqui, essa dimensão maior é a base e essa dimensão menor é a altura. Tá claro? Cuidado só com isso na hora de calcular o momento de inércia. Então, o momento de inércia será base, que é 93,3, vezes a altura, que é 45,3 ao cubo, dividido por 12. Então, o L de flambagem será π ao quadrado vezes EI, dividido pelo P crítico, raiz quadrada disso, certo? Esse aqui sobe e esse aqui desce. π ao quadrado EI dividido pelo P crítico. Então, eu vou calcular o momento de inércia aqui em milímetros a quarto. Vai ficar sendo dado por 93,3 vezes 45,3 dado ao cubo dividido por 12. Tá. O L, vou colocar aqui em milímetros, 999, né? E aqui eu vou calcular, vou colocar a carga crítica. Então, para um caso aqui eu tenho 121.918 e para o outro eu tenho
tá? Agora não. E eu vou calcular o L de flambagem em milímetros. Eu vou botar aquela formulinha lá, né? Esse aqui é o quadrado, abre parênteses aqui, 3,14 elevado ao quadrado. É 89.238,8. P crítico, o segundo P crítico tem uma vírgula entre os dois oitos. Ah, tá. Aqui, né? 89.000, né? Isso. Tá, muito bem. Então vai ficar P ao quadrado vezes o E, o valor do E, o valor do E, vezes o valor do I, não é isso? Dividido pela carga crítica, certo? Pela carga crítica. E tudo isso aqui vai ficar, abre parênteses aqui e fecha um parênteses aqui, elevado a 0,5, né, que é raiz quadrada. E aí eu vou ter que travar todas essas células, com exceção da carga crítica, eu vou ter que travar, porque na hora que eu arrastar, ela vai cometer o erro. Então eu vou travar o modo de elasticidade, vou travar o B2 aqui, que é o momento de inércia, né? Pronto. E agora eu vou colocar o comprimento da barra. O L da boa, eu vou calcular o valor de K aqui, né? Então o K vai ser o quê? Vai ser o comprimento da barra dividido pelo L de flambagem, certo? Vou travar aqui o comprimento da barra. L de flambagem igual a K vezes L. Ao contrário. Então o K vai ser o L de flambagem o K vai ser o L de flambagem dividido pelo L. Vou travar o L. Então está aqui a situação, certo? No primeiro ensaio, eu tive um K de 0,56, que equivale mais ou menos a uma condição próxima a 2 engastes. E o segundo ensaio, eu tive o K de 0,65. O que quer dizer isso? Uma situação próxima a um engaste e uma rótula. Certo? Lambda para ela vir rotulada, tá? Então, seria o L de flambagem, que é o próprio L, dividido por, abre parênteses, raiz quadrada de I sobre A. I é o momento de inércia, dividido por, abre parênteses, a área, né, é 45,3 vezes 93,3, fecha parênteses, não, isso aqui tem que ser elevado a, abrir parênteses, isso aqui tem que estar elevado a meio. Fecha parênteses, tá? Tá errado isso.
2, que é o vão. Espera aí, vamos fazer o seguinte, vamos calcular, o Excel é meio chato dessas histórias de parênteses. Vamos calcular primeiro o raio de giração. O raio de giração é o I, né? O raio de giração é o I em minúsculo. Em milímetros. Então o raio de giração vai ser igual, abre parênteses, o momento de inércia dividido pela área. A área vai ser 93,3 vezes 45,3, né? E eu coloco mais um parênteses aqui. Isso aqui tem que estar... Não. Tá. Espera aí, de novo. Abre parênteses. I dividido pela área. Aqui abre parênteses. 40 aí. O valor 40 aí. 3 vezes 93,3, né? Tá. Aí isso aqui fecha parênteses, eleva a meio. Tá. Então esse aqui é o raio de giração, 13 centímetros, 13 milímetros. E o comprimento de flambagem vai ser igual ao L dividido por I, tá? Então, pessoal, numa condição birrotulada, né, rótula e rótula, a esbeltejo dela seria de 76. Né? Então, esbeltejo menor que 40 é uma peça curta, não acontece flambagem. Esbeltejo de 40 a 70, ela é medianamente esbelta. E acima de 70, as normas, tem norma que limita em 140, tem norma que limita em 200. Ela é esbelta. Então ela está no limite de ser esbelta. Seria melhor, para eu ter melhor resultado, trabalhar com uma esbeltez maior. Está trabalhando com uma esbeltez de 100. Né? Aí eu teria resultados mais confiáveis. Certo? Mas então, se eu atribuir a variabilidade desses resultados somente à condição de vínculo, né, eu teria essa situação. Quer dizer, a justificativa seria que a posição da peça, da seção transversal, como que ela se encaixou lá na posição do ensaio que vinculou. Né? Mas eu tenho em cima desses resultados a questão da variabilidade do modo de elasticidade, da curvatura inicial da barra e da esbeltez que é pequena ainda, né, para fazer um ensaio disso. Tá legal? Mas o que eu queria é que vocês visualizassem o fenômeno. Certo? Vocês têm mais alguma dúvida? Não? Bom, pessoal, então a gente encerra o curso, a gente conseguiu ver